Agora já é de noite, gente. Tô indo trabalhar. Olha a barrela que tá aqui, que eles estão abrindo rua aqui também, ó. Deus é mais. Vou atravessar ali correndo logo. Hoje eu vou a pé, porque... Vou falar pra vocês. Lá do meu serviço, depois, gente, amanhã... Eu vou colher sangue, fazer exame, então eu já saio direto do meu serviço pra lá. Porque eu saio do meu serviço 6 e tem que estar lá 7 horas já, colhendo sangue já para 8 horas, começar as consultas. Então é tudo cronometrado. E aí também tem que fazer o jejum, né? Eu já estava de jejum já. Ainda bem que lá na live, acho que foi a Lua. Sim, foi a Lua. Ela falou que hoje, né, ela ia comer pastel. Aí a hora que ela falou pastel, eu lembrei que eu tinha que comer alguma coisa para eu fazer um jejum. E aí depois li os comentários na live. E aí já tô saindo agora. Aí depois eu comi alguma coisa para poder contar as horas, né? De eu ficar em jejum para poder ir lá colher o sangue. E aí agora já tô indo pro meu serviço. Vou de a pé, que geralmente eu vou de bicicleta, né? Mas hoje eu vou de a pé, que daí eu já saio de lá direto. E na hora de vir embora, que daí lá demora também. Da primeira vez eu fiquei lá 4 horas. Saí de lá, era mais de 10 horas da manhã. Cheguei lá 6 e pouca, 6h20 acho que era. E fiquei lá até as 10. Aí depois eu chamei uma moto e me trazer embora. Que daí fico até sem dormir, né? Nossa, queria tomar um remédio da pressão, não peguei o remédio da minha pressão. Que coisa. Mas é isso, gente. E agora eu tô aqui em cima, ó, tem outra rua aqui em cima. Tá abrindo essa rua aqui também, ó. Que daí vai emendar com essa aqui. Tá chuviscando um pouco também. Não, chuviscando não, choveu, deu uma chuvinha bem meia fortinha. E amanhã tem previsão de ser mais frio. Enfim, gente. Agora tô indo pro meu serviço. E do meu serviço amanhã vou lá colher sangue pra fazer exames. Tô mais aqui, tô 2 quarteirões de lá, quase chegando. Sabe uma coisa que eu tava refletindo, gente? A chuva deu mais uma engrossadinha. Tem pessoas que ficam falando assim pra gente, olha... Ah, não bloqueia todo mundo pra você ter mais comentários no seu vídeo e ter mais visualizações, né? Porque dependendo do que me fala, eu vou lá e bloqueio. Gente, entenda uma coisa, né? Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Vídeo que a gente ganha dinheiro mesmo. Dinheiro, você ganhou dinheiro com aquele vídeo. Não é esses videozinhos aí onde você precisa de bloquear esses comentáriozinhos aí, não. Não é assim, gente. Quando eu tive a oportunidade de ganhar dinheiro com vídeo, né? Não foi aí em vídeo lá que eu tinha que bloquear as pessoas porque elas estavam me falando isso ou aquilo outro. Não, é errado você pensar desse jeito. Porque o vídeo, quando você ganha dinheiro e ele dá certo, ele vai pra frente independente de qualquer coisa. Independente que você teve que bloquear alguém ali naquele vídeo ou não. Não faz sentido isso. Pronto, gente, agora já é outro dia já. 5h57 da manhã. Já tô indo. A rua aqui tá bem molhada, ó, porque choveu bastante, gente. E tá um frio de lascar. Eu tinha visto na previsão já. Ainda bem que hoje pelo menos não esqueci minha blusa. Mas daqui é mais perto de lá também. Nossa, mas tá um frio. A bandeira ali que bonita que colocou na sacada. E hoje tem jogo do Brasil ainda também. Já tô bem aqui embaixo, gente. Aqui no INSS. Descendo aqui a Avenida Rio de Janeiro. Ó, o ônibus vai subir ali. A gente tem que ir bem cedo mesmo, porque ali também atende por hora de chegada. Ainda tem as preferências ainda, né? Grávidas, né? Que aparece bastante grávida. Da última vez tinha 2 grávidas, elas passam na frente.
idosos, pessoas com deficiência. Então, além de ser por chegada, ordem de chegada, ainda tem as pessoas preferenciais que elas passam na frente, né? Enfim, é isso. Mas já que eu tava no serviço, é melhor ir agora já direto, né? Porque eu tô até em jejum também, então é bom nem ir em casa mesmo de qualquer jeito. Ai, lá vamos nós. Já é ali depois da esquina. Rapidinho eu chego aqui. 17 minutos, 15, 16, 17, 18. 18 minutos eu levei pra chegar aqui. Olha, hoje não tem ninguém. Da última vez que eu cheguei aqui, já tinha 2 pessoas na minha frente. Mas é porque também tá chovendo, né, gente? E frio e tal. Olha o gatinho ali. Ninguém quer vir pra cá desse jeito. Ai. E cá estou eu para mais um dia. Agora esperar o pessoal chegar. Que susto, pensei que tinha alguém ali. Mas não tem não. Agora é só esperar então aqui. Gente, o doutor, o médico infectologista, ele atende só 2 vezes por mês, viu? E é protocolo. Se faltar alguma vez, quando eles marcam, você tem que começar tudo do zero, né? E aí vai evoluindo. Tem que vir aqui de mês em mês, depois acho que passa para 3 meses, aí depois sobe para mais alguns meses e depois o máximo é de 6 em 6 meses para ficar vindo aqui fazer os exames, viu? E aí, se faltar em alguma dessas vezes, zera tudo de novo para recomeçar de novo. Então, quando eles marcam, eles mandam a mensagem pelo celular. Tem que vir aqui, viu? Então é isso. É 7 horas da manhã também que eles colhem o sangue, que tem que fazer o exame também, né? E aí já é 6h18, então de qualquer maneira tinha que vir cedo mesmo também. Bom, gente, já cheguei em casa, né? Ainda é 9h12 da manhã, já tô até em casa, gente. Saí de lá, era 8 e pouco, fui lá no centro, comprei alguma coisa pra tomar de café da manhã, chamei uma moto, fui lá até o mototáxi e aí já vim, cheguei em casa já, graças a Deus, enfim, gente, porque da primeira vez que eu tinha ido lá, no quesito PrEP, pra tomar PrEP, gente, tinha sido uma coisa, foi um baque pra mim, tanto é que eu demorei falar pra vocês. Eu fui falando vídeo por vídeo, né? Mas de primeira vez o médico tinha que conversar comigo. Hoje ele falou que tinha que me explicar tudo, não sei o que ele gosta de explicar certinho. Gente, geralmente alguns médicos é rapidinho com você, né? Mas ele não. Ele demora, ele foi lá explicar passo a passo, né? Não só para outras pessoas, como para mim também, né? Para todo mundo ele fez isso. Por isso que demorou bastante no primeiro dia. Mas hoje, gente, graças a Deus não. Aí, gente, no primeiro dia, eu era a terceira pessoa, né, que tinha chegado lá, na coleta do teste rápido. E aí depois, eu não sabia que tinha que pegar outra ficha para outro lugar. E eles passaram várias pessoas na minha frente, né? Então, do 3, num lugar eu fui o 3. Depois, tinha que pegar esse teste para levar para outro lugar também, para colocar lá na sua pasta, lá com seu histórico lá, né? E aí, do 3, depois eu tive que esperar o 6. Por isso que eu saí de lá quase 11 horas da manhã. E até na hora depois que você termina lá, pra você ir lá pra salinha, que fica lá do lado de fora, pra você pegar a medicação, a primeira vez também demora, que ali mais uma vez eles vão pegar todos os seus dados, etc e tal. Então, gente, a primeira vez demorou bastante. Até o rapaz da moto, gente, que aí quando eu tinha chegado lá na salinha, eu não pensei que eu ia demorar tanto lá, mas demorou. Aí eu tinha chamado a moto, depois o rapaz da moto me mandou umas mensagens até meio que bravo, porque ele ficou lá esperando. Mas, gente, eu não sabia que eu ia demorar tanto lá na salinha pra pegar os remédios daquele jeito depois de ter terminado a consulta. Mas demorou, porque eles pegam seus dados tudo de novo, passo a passo. Gente, é um protocolo, né? É certinho, é rigoroso, né? Demorou bastante aquele dia, mas enfim, aí, né, voltei lá dessa vez, né? Confesso pra vocês, gente, que eu passei muito mal e eu não escondi nada disso lá deles hoje, né? Todos lá me perguntaram como é que a medicação tinha sido no meu organismo e eu deixei bem claro que eu tinha passado muito mal, não sei o que. Falei da diarreia que eu tive. Gente, minha diarreia que eu tive, uma das diarreias que eu tive, foi tão forte que me dava calafrio. Por mais que eu fale aqui pra vocês não têm noção do tanto que eu passei mal nesses últimos dias, né? Aí, a Lica Lu, você que é minha seguidora e você tinha me
mandado uma pergunta, você perguntando que esse medicamento ele faz efeito durante quanto tempo ali no seu organismo? É 24 horas, viu? Só que no meu caso, que dessa primeira vez, eu não tomava diário não, era só sob demanda. Então, sob demanda, depois que você toma o comprimido da PrEP, ele começa a fazer efeito só 2 horas depois, ele vai te proteger, só 2 horas depois que você ingeriu ele, né? E aí vocês viram aí, eu tive aquelas várias reações adversas, né? E ele protege por 24 horas. Aí você tem um ciclo que daí depois de 12 horas, né? Você toma lá mais um comprimidinho e depois de mais 12 horas mais um comprimidinho lá da PrEP ali, fechando aquele ciclo ali de sob demanda. É mais ou menos isso, né? O doutor perguntou como é que eu tinha feito, eu falei pra ele que era sob demanda, como eu tinha falado pra ele mesmo, né? Ele me aconselhou isso também, da outra vez, né? Aí ele perguntou quantas vezes eu tomei, e falei assim, doutor, 4 vezes, né? Aí eu falei assim, fiz 4 ciclos, que eu fiz 4 ciclos de 3, tomando remédio nas 4 vezes, né? Enfim, e na 4ª vez, gente, eu já me senti um pouco melhor, aí expliquei tudo lá pra ele, falei que tinha me dado enjoo, ânsia, não sei o que eu parecia uma grávida, que eu fiquei igual uma grávida, assim, quando tava podendo falar que me dava vontade de vomitar, né? Aí falei sobre o Dramin, falei também sobre o que me dá soluço, né? Expliquei pra ele também, falei assim pra ele, porque eu tinha mandado pra ele perguntando, né? Direct, falei assim, doutor, por quantas horas o medicamento faz efeito no nosso corpo, né? Porque a seguidora tinha me perguntado, a Lika Lu, e ele tinha visualizado e não tinha respondido. Quando eu cheguei lá hoje pra ele, eu perguntei isso, só que ele falou que ele não tinha visualizado, entendeu? Mas ele visualizou. Talvez foi terceiros que cuidam das redes sociais dele, né? E ele é super rígido ali, severo e tal, ele não é de brincadeira, né? Aí eu falei assim, não, mas tudo bem. Aí ele foi me explicar, aí que era 24 horas, ali te protege por 24 horas e tal, né? Então é 24 horas, tá bom, gente? Que a PrEP protege a pessoa, certo? Agora, gente, ele me aconselhou a fazer diário e ele passou medicação pra mim pra 4 meses, né? Aí, né, eu falei tudo lá pra ele, que daquela outra vez, né, tinha sido um baque, fui contando as coisas pra ele, que minha pressão tava alta demais, minha pressão hoje tava 13 por alguma coisa, gente, até me admirou, pensei que estaria mais alta, mas tá 13 por alguma coisa, daquela outra vez tava 19, entendeu? Meu peso continua um pouco elevado, viu, gente? E mais elevado um pouco, né? Mas enfim, eu vou controlar isso, uma hora eu vou conseguir controlar isso, certo? E aí, gente, foi ok, aí ele passou medicação pra mim por mais 4 meses, daqui 4 meses tem que voltar lá de novo, colher o sangue, fazer tudo certinho, viu? Não só eu, como todas as outras pessoas. E aí, gente, é um ciclo, é um protocolo. Se você falta em algum desses dias que eles marcam pra você ir lá, você zera, você volta lá no começo pra começar tudo de novo, entendeu? Aí você tem que ir lá de mês a mês e tal, né? E agora eu já posso ir lá de 4 em 4 meses. Depois vai passar para 6 meses, que é o prazo máximo, de 6 e 6. Quando eu fazia só o teste de HIV, eu ia lá de 6 em 6, às vezes até de ano, tá? Hoje fizeram um teste mais uma vez de HIV lá em mim, deu negativo, e no último mês, gente, eu não nhanhei com ninguém. Sequer eu tava bem da minha cabeça, assim, pra eu pensar nisso, mas eu pensei sim, mas eu só não nhanhei com ninguém, entendeu? Mas enfim, aí deu negativo, lógico, né? Porque eu não tinha feito nada com ninguém, né? E aí, gente, esse medicamento, a PrEP, ele te dá um baque, assim, sabe? Te dá, assim, uma repulsa de homens, porque você pensa assim, nossa, eu tô passando mal assim, desse jeito, só porque eu quero ficar com homens, né? Só pra eu poder ficar com homens, lembrando que a PrEP, você tem que tomar a PrEP e ela também, você tem que continuar usando ali o preservativo, viu? Porque a PrEP, ela te protege só contra o HIV, mas de outras ISTs, é essencial que você use o preservativo, certo? Então você tem que continuar usando o preservativo também. E aí passando mal desse jeito, né, gente? Só que é melhor assim, melhor assim. Aí o doutor perguntou, aí falei pra ele lá, deixar as coisas pra ele bem claro e tal, né? Aí falou, mas você quer continuar? Aí eu falei assim, sim, quero, eu nem cogito a possibilidade de não continuar, tá bom? E aí conversei lá com ele e tal, certinho e tal, né? Aí, gente, vou falar pra vocês, né? Aí ele me deixou bem explicadinho, certinho, né? Que qualquer medicação, quando você vai tomar ela diária, ela pode fazer algum efeito contrário no seu organismo, né? Te dar alguma reação adversa e algumas coisas mais sérias. E no caso, ele se tocar PrEP, pode dar um probleminha ali nos rins e tal, né?
Por isso que tem que ir lá fazer acompanhamento, colher o sangue e tal, pra eles verem como que tá isso, porque eles conseguem detectar logo no início, porque daí eles mandam separar uma medicação, aí depois você não pode mais tomar medicação e tal, né? Aí ele tinha me explicado isso, deixado isso bem claro pra mim, sobre a questão dos rins, né? E eu, gente, no passado, 2023 mais ou menos, a médica tinha pedido alguns exames pra mim e tinha dado uma alteração nos meus rins, né? E aí eu fiquei com isso na minha cabeça e tal, não sei o que, né? Fiquei com bastante medo. Depois ela me orientou pra eu ficar tomando bastante água, né? Continuei tomando bastante água. Depois fui lá e refiz os exames, né? Pra ver como que tava os meus rins. Depois que eu refiz os exames, aí deu que estava tudo certo comigo. E aí eu perguntei pra ela, por que aquele dia a senhora falou pra mim dos meus rins? E ela falou assim, pode ser que no dia lá que deu diferença nos seus exames, que eles tinham posicionado a máquina lá de fazer exame em você errado, né? Tava posicionado errado, por isso que deu uma alteração nos seus rins da outra vez. Mas tá tudo certo com seus rins, não coloca isso na sua cabeça não, etc e tal. E desde então tá ok. Depois fizeram um ultrassom aqui em mim. No dia que eu fui lá fazer o ultrassom, o moço que fez o ultrassom em mim, na minha barriga aqui, me deu até parabéns, que das pessoas que estavam lá, eu era a pessoa que tava de melhor saúde lá, entendeu? Enfim, aí o doutor lá me explicou isso hoje e tal, aí eu fui explicar isso pra ele, que daquele dia ele falou pra mim do efeito colateral, que pode prejudicar os meus rins, né? E aí falei tudo isso pra ele que tinha acontecido comigo, ele falou assim, qualquer medicamento, quando você toma assim em constância, né, pode te dar alguma reação adversa, etc e tal. Aí conversou mais um pouquinho comigo e tal, gente, foi tudo de boa, foi tranquilo lá hoje. Gente, hoje foi totalmente uma experiência contrária da primeira experiência que eu tinha tido lá. Hoje foi mil maravilhas, hoje eu me enturmei. Logo que eu cheguei lá, eu fui a primeira pessoa que chegou lá. Depois chegou uma outra pessoa lá, uma outra mulher. Fui conversar com ela, ela me contou umas coisas bem pesadas da vida dela e tal, né? Aí já me enturmei. Depois chegou mais tarde foi chegando as outras pessoas. Depois chegou uma outra pessoa também, que é meu seguidor das minhas outras redes sociais. Aí se enturmou lá com a gente. Depois chegou um outro seguidor também lá, ficou lá e tal, um pouco afastado, mas ele ficou lá e tal. As pessoas ali, elas já me seguem. Teve uma até que comentou sobre o último videozinho que eu publiquei aí pra vocês e tal, né? Ela foi falar que ela também passa por isso, etc e tal. Então eu tava bem enturmada, né? Aí eu nem mostrei pra vocês, eu colhendo sangue e tal, porque da outra vez que eu fui lá, gente, a moça não gostou. Eu filmando, tirando o meu sangue, ela não gostou, aí ela não queria aparecer, e eu falando pra ela, não, mas eu não vou te mostrar não, eu só tô mostrando, colhendo o meu sangue. Ela não queria aparecer e tal, não sei o que, ficou super meio assim, né, e eu tentando mostrar aqui, só colhendo o meu sangue, porque eu queria fazer o videozinho, colhendo o meu sangue e tal, né, então eu não queria problema lá hoje, se tem uma coisa que eu não queria problemas era com ninguém lá hoje, nem filmei isso, colhendo sangue, porque era só colher sangue mesmo e tal. É uma coisa banal, é uma coisa básica mesmo, que é só colher o sangue e tal. E da minha veia tava super pra fora, foi super, super fácil. Da outra que chegou depois de mim, ela falou assim que a veia dela não tava mais tão fácil pra colher o sangue, que deu mais um pouquinho de trabalho, né? Aí, gente, só na hora de pegar aqui, ó, é aqui pra colher pra fazer lá o teste HIV. Aí eu falei pra ela, nossa, aquele dia, gente, nossa, a primeira vez foi terrível. Eu já tinha ido lá de outras vezes, não tinha doído a picadinha no meu dedo. Mas naquele fatídico dia, eu fiquei vários dias com dor no dedo. Acho que inclusive foi esse aqui, ó. Fiquei com vários dias dor no dedo. Gente, meu Deus do céu, foi difícil. Foi difícil. Mas aí lá, hoje eu tava explicando tudo lá pra eles, etc e tal. Aí ela tirou sangue aqui, desse dedo aqui e tal. Aí pra colher lá pro CTA lá. Esse aqui era HIV. Esse aqui era por causa dos exames da PrEP e tal, né? Esse aqui precisa de fazer o jejum, igual eu falei pra vocês. Aí ela falou assim, porque às vezes a gente tá mais sensível e tal. Aí ela também perguntou, né? Essa que colheu o sangue hoje de mim, ela não se importa de gravar ela não, né? Mas vamos dar uma evitada pra não arrumar pendengas como virou da outra vez, né? Aí ela perguntou como é que tinha sido a medicação. E eu falei assim, nossa, pensa numa pessoa que sofri muito e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sofri muito, gente. Sofri muito, foi bem difícil mesmo, entendeu? Até que hoje
cogitei assim, meu Deus, será que eu preciso disso mesmo, meu Deus? Então eu prefiro nem nhanhar mais, porque é muito difícil, né? Mas enfim, depois da quarta vez melhorou um pouco, viu, gente? E agora eu vou fazer praticamente diário, tá? Porque daí é melhor pro meu organismo se acostumar melhor. Aí o doutor lá também me deu mais uma dica, né? Falei pra ele que algumas pessoas tinham me dado a dica também para tomar o comprimido da PrEP depois que eu comesse alguma coisa, me alimentasse alguma coisa. Hoje, conversando com esse seguidor que tava lá enturmado com nós lá, ele falando que ele tomar PrEP depois dele fazer alguma refeição, porque senão dá um tchan ali no seu organismo. Mas quando eu fui falar isso pro médico lá, o médico, pela minha posição, pelo que eu faço, né, gente, que eu sou mais passiva, aí ele falou, nossa, pro seu caso, não sei se isso vai ser tão ok assim, né? Porque passiva, gente, tem que estar mais, com o organismo mais limpo, né? Porque vocês sabem, né, que entra lá naquele lugar, tá? Então aí já não vai... E como eu tô tomando sob demanda, então é 2 horas antes ali da relação, né? Por isso que tem que ver, vamos ver. Entendeu? Mas é isso. Mas, gente, hoje foi ok, né? Por isso que eu tô até já gravando o vídeo pra vocês. Foi tranquilo, super tranquilo. Hoje foi tranquilo, gente, de verdade mesmo, sabe? A primeira vez foi um baque, mas hoje foi tranquilo. Ah, a medicação aqui, tava quase esquecendo de mostrar, ó. Peguei aqui a medicação aqui, gente, ó, pra 4 meses, tá bom? Aí depois de 4 meses tem que voltar lá de novo. Aí, gente, o potinho não pode abrir assim. Depois que você abrir ele, é 30 dias marcado certinho. Por isso que você tem que colocar marcado aqui, ó, a data certinha quando você for abrir ele, ó. Tem que você colocar a data certinha, ok? E aí já peguei 4. Tem 4 frascos aqui, ó. Tá vendo? 4 frascos aqui para 4 meses. Gente, pra mim é essencial isso aqui. Prefiro isso aqui. É melhor pra mim, né? Até teve um caso lá de uma moça, gente. Ela passou por alguns perrengues, assim, etc e tal, né? E assim, meu Deus do céu, os homens são cruéis, né? São sacanas mesmo. É melhor a pessoa se proteger. Proteção nunca é demais, né? Talvez seja difícil pra vocês entender por que eu busco isso aqui, né? Porque vocês, gente, tô falando isso aqui não é pro mal de vocês. Vocês não são tão sexualizadas como eu. Mas o homem me olha e ele já pensa nisso. É só sacanagem. A minha vida é resumida em sacanagem. E às vezes, a carne da mãe aqui é fraca. A mãe cai em tentação mesmo, que a mãe não aguenta não. Então, pra vocês eu sei, né? Assim, nem passe isso na cabeça de vocês. Mas na minha, tem dias que a todo momento eu tô pensando em mim, cunheco lá, com os bofs. Feio, tá? E tem uns que ficam me chamando de feia aí na internet, falando que eu sou feia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas, homem, gente, é só eu falar isso que parece até que é um axé, que brota assim na minha vida, entendeu? Então, é melhor eu prevenir porque eu já passei por algumas experiências desagradáveis, entendeu? Então, pode ser que você não entenda a minha linguagem, que eu quero falar, onde eu quero chegar, né? Mas pra minha vida, que vivo isso, pra minha existência, é fundamental a PrEP, tá bom, gente? Então é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui porque eu acho que eu já falei demais. Foi ok, agora é só tomar medicação. Eu já sei dos efeitos colaterais. E é isso. Hoje foi ok. Uma outra experiência depois do primeiro dia que eu fui lá. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela companhia, pela paciência. Curta, comenta, compartilha, hype o vídeo pra me ajudar. Tchau, até depois, gente. Vou falar aqui uma coisa pra vocês que eu já dormi e já acordei. Que eu tinha saído do meu serviço e fui direto pra lá, né? Fazer esses exames e tal. Falar pra vocês que uma coisa, gente, vou aproveitar pra falar tudo aqui nesse vídeo, porque senão depois eu fico segurando isso e tal. Faltou uma coisa, né? O doutor, ele faz várias perguntas lá pra gente, sabe? Pra ele colocar na planilha, etc e tal, né? Aí, o histórico, igual uma consulta normal mesmo, gente. Aí ele perguntou se eu não tinha tido alguma irritação, não, né? Aí eu falei assim, doutor, eu não vou mentir pro senhor, não. Gente, o primeiro dia que eu usei a PrEP, hora que eu vomitei, porque eu não consegui segurar. Lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei parecendo aquelas grávidas que fica assim... Eu fiquei daquele jeitinho, né? E aí, gente, em 2 dos meus vômitos, que eu cheguei a vomitar mesmo, porque eu não tava aguentando, foi terrível, né? Aliás, hoje eu conversei com uma pessoa também que também passou por isso. Ele diz, já usa há algum tempo, e o primeiro dia que ele usou, ele falou que ele foi terrível, né? Gente, saiu sangue no vômito, né? Que eu vomitei. Gente, eu nunca tinha, assim...
enquanto eu vomitava, porque eu já vomitei algumas vezes e tal, né? Durante a minha vida, eu já tive bulimia, anorexia, quando eu era adolescente, que eu comia e vomitava. Nunca eu tinha vomitado sangue, digamos assim, né? Mas eu não vomitei sangue, não. Saiu algumas pelotinhas de sangue no meu vômito. Na hora, eu me apavorei um pouco, viu? Não vou mentir pra vocês, não. Me apavorei um pouco, fiquei com isso na minha cabeça e tal. Mas, né, gente, como eu tava passando bem mal, né? O doutor hoje me explicou que isso pode ter sido pela força do vômito. Aí machucou alguma coisinha aqui e tal, né? E eu realmente tava sentindo algumas coisinhas aqui na minha garganta e tal, né? Aí por isso que saiu algumas pelotinhas de sangue no meu vômito neste dia, certo? O doutor disse isso pra mim, ok? Mas que não era, assim, nada de grave, digamos assim, não, entendeu? É por estar fazendo força ali pra vomitar. Eu não tava nem precisando fazer força, eu tava passando mal mesmo. Gente, foi terrível. Aconteceram várias coisas comigo. Às vezes vocês veem só um vídeo no YouTube e vocês não sabem o que a gente tá passando ali de verdade mesmo. A gente dá uma contornada na situação para poder falar ali o mínimo para vocês, né? Então é isso, gente. Por isso que muitas coisas da vida da gente atualmente não compensa mais você ficar falando em internet, certo? Bom, gente, agora eu acho que é só, né? E aí ficou tudo conversado certinho lá com o doutor, gente. Agora é isso. Vou finalizando o vídeo por aqui. Agora eu vou finalizar esse vídeo, tá? Porque daqui a pouco tem jogo do Brasil. Êêêê! O Brasil tá fraco nessa Copa, né, gente? Mas vamos que vamos. A esperança é a última que morre. Tá. Rumo ao Hexa, Brasil! Vai, Brasil! Então é isso, gente. Já dormi, já acordei. Ah, e hoje tá um frio aqui. Meu celular, geralmente ele acerta a previsão certinho. E marcou que hoje ia ser 15 graus. A hora que eu olhei, eu falei assim: 15 graus? Menina, ele acertou de novo. Meu celular é porreta. Tá quase congelando aqui, de verdade, gente. Tá um frio aqui, nossa, e chovendo ainda. Deus me livre. Depois daquela hora que eu conversei com vocês, tava chovendo, nossa, até chovendo. Menina, de relâmpago e trovão também, tá? Então é isso. Beijo na bunda até segunda. Segunda não, até amanhã. Ou a hora que eu quiser.